Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, ele é tirado de São Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22. Lucas 4, 14 a 22. Jesus voltou então para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região. Ensinava em sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou-o, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor, um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos dentro do tempo do Natal, vocês sabem, o tempo do Natal termina neste próximo domingo com a festa do batismo do Senhor, mas nós temos dentro do tempo do Natal, agora, nesta semana, textos que nos mostram Jesus já adulto, Jesus já na sua atividade missionária, Jesus já saindo e desenvolvendo a sua missão no mundo. E pode soar um pouco estranho, a gente pode pensar, mas por que no tempo do Natal, que é o tempo justamente do nascimento de Jesus, em que nós celebramos o nascimento de Jesus, por que neste tempo nós colocamos e nós contemplamos textos que já mostram Jesus adulto? Meus queridos, nós temos que entender que, eu já disse isso aqui em outros programas, mas é sempre bom a gente reforçar. A gente não celebra o Natal para celebrar o aniversário de Jesus, não é? A gente não celebra o Natal para cantar parabéns para Jesus. A gente celebra o Natal justamente como uma memória daquele acontecimento da encarnação do Filho de Deus, que justamente é o que origina todo o restante da nossa fé cristã e, sobretudo, o ponto alto da nossa fé cristã, que é a Páscoa do Senhor, que é o mistério pascal. Então, celebrar o nascimento de Jesus, celebrar o Natal, celebrar a sua encarnação, é já olhar para a Páscoa, é já olhar para o mistério da redenção. E nós sabemos que a redenção se dá ao longo de toda a vida de Jesus. A vida de Jesus é um processo salvífico para a humanidade, desde o seu nascimento. Então, a gente celebra este tempo do Natal, mas justamente com este coração já palpitando e já olhando para frente, olhando para o mistério da salvação. Então a gente não olha o tempo todo para a manjedoura, mas a gente olha para a manjedoura já olhando adiante. E justamente nós estamos nesta semana da Epifania,
Nós celebramos no Brasil no domingo, aqui na Europa celebramos ontem, a Epifania do Senhor. E nós sabemos que o Senhor se manifesta em várias formas. No Oriente e também no rito antigo, antes do concílio, se celebravam 5 manifestações de Jesus. A sua encarnação, o seu batismo, as bodas de Caná, o seu primeiro milagre, também a sua manifestação dentro da família, que nós celebramos na Sagrada Família, e a sua manifestação aos pagãos, a sua manifestação às gentes, aos povos, que celebramos justamente na Epifania, quando ele se revela aos magos. Mas durante toda essa semana vocês devem ter reparado que nós temos textos nos evangelhos que vão nos colocando manifestações de Jesus, textos em que Jesus vai se revelando como Messias, já adulto, através de suas atitudes. As atitudes messiânicas de Jesus, as atitudes que eram justamente aquelas esperadas para o Messias, para o Salvador que o povo judeu estava esperando. Então, quando Jesus multiplica os pães, veja, ele está ali fazendo uma atitude messiânica, ele está dando de comer a quem tem fome, ele está saciando a fome do povo. Ontem nós víamos Jesus caminhando sobre as águas. Jesus acalma o mar, ele tem este poder, este domínio. Veja, um atributo próprio de Deus, que é justamente o domínio sobre os fenômenos naturais, o domínio sobre a natureza. Hoje nós temos Jesus não fazendo nenhum milagre, mas justamente neste capítulo 4 de São Lucas, que é o início do ministério de Jesus, da sua vida pública, logo após ser tentado no deserto, logo após ser batizado por João. Ele vai à sinagoga na sua cidade, na cidade onde ele fora criado, em Nazaré. Ele vai à sinagoga e todo judeu adulto, uma vez que era permitido pelo chefe da sinagoga, ele podia fazer a leitura do livro sagrado. E é dado a Jesus o livro de Isaías, o rolo, onde está o capítulo 62 de Isaías, e Jesus vai e lê a passagem da Escritura que diz: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías 61, perdão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Vejam, meus irmãos, então se nós víamos que até aqui a liturgia foi nos colocando textos que revelavam o messianismo de Jesus, em que Jesus se manifestava como Deus, hoje nós temos este texto que mostra Jesus como aquele que realiza, como aquele que cumpre as Escrituras. Se hoje o texto não apresenta Jesus fazendo nenhum milagre, o texto, porém, apresenta Jesus como sendo aquele que leva toda a Escritura à plenitude. Então, este texto de São Lucas, meus irmãos, ele deve ser lido neste contexto do tempo do Natal. Porque nós temos, no decorrer do tempo comum, no ano C, que é o ano de São Lucas, nós temos este mesmo texto sendo lido no tempo comum, no início do tempo comum, justamente para enfatizar a missão de Jesus. Mas lido no tempo do Natal, este texto ele é interpretado justamente nesse sentido, e nós somos convidados pela liturgia da igreja para mergulhar neste texto justamente com estes olhos, com os olhos de reconhecer ali o Messias e de reconhecer o que é que faz o Messias na nossa vida e reconhecer o porquê este Deus se faz uma pessoa e quem é este Deus que se faz uma pessoa que nós estamos celebrando nestes dias de Natal. Então, lendo o texto de Lucas 4,
neste contexto natalino, nós vamos entender o quê? Que o menino cujo nascimento nós celebramos, este menino tem uma missão muito clara, uma missão muito específica, que ele mesmo, lendo Isaías, vai dizer qual é esta missão. O próprio profeta vai dizer qual é a missão do Messias: anunciar o evangelho, a boa notícia aos pobres, libertar os cativos, restituir a visão aos cegos, anunciar um ano de graça do Senhor, anunciar um ano favorável para o povo. Que povo é este? Aquele povo que andava nas trevas, aquele povo que estava oprimido, aquele povo que já não sabia mais por onde caminhar, aquele povo que já estava cansado do domínio do Império Romano, aquele povo que já estava cansado dos impostos altíssimos que tinha que pagar para os romanos, aquele povo que já estava cansado do legalismo dos fariseus, do controle dos fariseus. Este povo vivia nas trevas. A este povo Jesus vem proclamar a boa notícia, dizer que o reino de Deus não depende de leis, o reino de Deus não depende de fariseus, o reino de Deus não depende de nenhuma dessas estruturas. O reino de Deus depende exclusivamente da liberdade e do amor. Quando se age com liberdade, quando se age com justiça, quando se age com amor uns pelos outros, se importando pelo outro, o reino de Deus acontece. E é para isso que o Espírito do Senhor unge Jesus, escolhe Jesus. É para isso que o Espírito do Senhor unge a cada um de nós que somos batizados, nos unge novamente na crisma. Somos escolhidos, somos cristãos. Meus irmãos, somos outro Cristo. Eu já disse isso várias vezes aqui. Somos outro Cristo pelo batismo. Não é? No inglês, o outro nome para batismo é christening, que significa justamente cristianizar, cristificar. A pessoa batizada, ela é cristificada. Ela recebe a mesma missão do Cristo. O batizado é um outro Cristo. O batizado é aquele que torna o Cristo presente no mundo através das suas ações. O Cristo ressuscitado, o Cristo, o Cordeiro como que imolado, mas que vive, que está de pé. Este mesmo que nasceu frágil e que nós contemplamos aqui no presépio. Este que nasceu frágil, ele nasce com esta missão de anunciar este ano de graça, que é o ano jubilar. O que é o ano jubilar? É o ano do perdão das dívidas sim, da terra. É o ano de libertar os prisioneiros. Este é o ano jubilar. E é este ano que o Senhor vem proclamar. E o Senhor, quando termina, quando devolve o rolo na prateleira, ele diz: hoje se cumpre aos vossos ouvidos esta passagem da Escritura. O Espírito Santo está sobre mim e me ungiu pela unção. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Como que se cumpre esta passagem da Escritura, meus irmãos? Através da palavra, a palavra, ou seja, a profecia, se faz carne, se faz uma pessoa. Esta palavra de Deus é agora não só uma palavra. Esta palavra de Deus é agora uma pessoa. Esta palavra de Deus, ela agora deixa de ser apenas falada.
esta palavra de Deus ela é agora vivida, ela se personifica. Esta palavra de Deus ela agora toma a forma, a condição humana, ela vive como ser humano, ela toca na vida de cada pessoa. Isto é maravilhoso, porque esta palavra de Deus, ela agora nos mostra, esta palavra de Deus, ela agora se manifesta. Esta palavra de Deus se cumpre porque ela se encarna, ela toca na nossa realidade, na nossa carne. E isto nos mostra, meus irmãos, algo ainda mais maravilhoso, é que a encarnação do Filho de Deus é uma realidade concreta, não é uma história da carochinha. A encarnação do Filho de Deus não é uma fábula, não é um conto de fadas, não é uma lenda, mas a encarnação do Filho de Deus é algo concreto que vem para agir na história humana, para transformar a história humana. O Senhor vem para a vida do mundo, para dar a vida ao mundo. Isto é algo fundamental e é algo que faz toda a diferença, porque às vezes a gente fica esperando Deus na eternidade, às vezes a gente fica esperando Deus lá no futuro, e nós nos esquecemos de que este Deus está presente no aqui e agora. Nós não devemos ficar esperando Deus para o futuro. Este Deus já veio ao nosso encontro, está aqui no meio de nós. Nós proclamamos isso toda a missa. Nós dizemos, Ele está no meio de nós. Este Deus não é mais uma promessa. Este Deus já é uma realidade. Esta promessa de Isaías já não é mais uma promessa. Esta profecia já se cumpriu e se cumpre cada dia em que nós batizados, em que nós que somos outro Cristo, agimos justamente como outro Cristo. E esta encarnação do Filho de Deus, que é uma realidade concreta, ela implica atitudes concretas, como estas descritas por Isaías, que Jesus retoma. E que atitudes concretas são essas, meus irmãos? Fazer o bem. Fazer o bem, transformar o mundo pelas boas ações. Não é outra coisa senão isso. Aliviar o sofrimento. Veja, os verbos que Jesus descreve aqui, que Isaías no capítulo 61 já coloca, são verbos libertadores, são verbos de aliviar o sofrimento. Ele me consagrou para evangelizar os pobres, para proclamar a libertação aos presos, recuperar a vista dos cegos, restituir a liberdade dos oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Veja, são atitudes que aliviam o sofrimento dos irmãos, aliviam o sofrimento do mundo. E é justamente isso que a primeira leitura vai nos dizer. A primeira leitura, nós estamos lendo a semana toda a primeira carta de São João, que é esse grande tratado do amor. E hoje o texto é São João, capítulo 4, versículos 19 até o capítulo 5, versículo 4. E São João vai dizer, quanto a nós amemos, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Meus irmãos, nós não amamos porque somos bons. Nós não devemos amar porque somos muito bons, não. Nós amamos como uma resposta ao amor de Deus, como uma resposta àquele que primeiro nos amou. Então ninguém tem mérito por amar, ninguém merece nada porque ama. Nós amamos porque somos amados primeiro.
Esta é a grande verdade. O Senhor nos ama de graça. O Senhor não nos ama porque merecemos. Nós não merecemos nada. O Senhor nos ama por misericórdia. E Ele é que nos ama primeiro. É Deus que toma a iniciativa de nos amar. A iniciativa do amor é sempre de Deus. E nós precisamos pedir este Espírito que ungiu Jesus para que nos unja a cada dia, para que nos inflame a cada dia, para que nós possamos ter a graça de corresponder a este amor gratuito que o Senhor nos dá, para que nós possamos agir como outros Cristos. E São João continua: se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, a Deus a quem não vê, não poderá amar. Veja, São João é muito claro. São João, ele não faz rodeios para dizer. Como é que alguém pode dizer que ama a Deus, que não vê, porque ninguém aqui viu Deus, se não ama o seu irmão a quem vê? Nós vemos o sofrimento dos nossos irmãos. Nós vemos as lutas dos nossos irmãos. Nós vemos as injustiças sendo cometidas contra os nossos irmãos. E quando nós não temos a capacidade de nos compadecer, de sofrer junto, de sentir a dor do irmão, alguma coisa há de errado conosco. Se eu não consigo chorar a dor do meu irmão, algo de errado tem. Eu preciso fazer o exame de consciência. Se eu acho que o irmão não precisa da minha ajuda, se eu acho que o irmão, se eu acho que só eu é que preciso de ajuda, que só eu é que devo receber os favores, as misericórdias, algo de errado há e eu preciso fazer este exame de consciência. E este, diz o versículo 21, é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e todo o que ama ao que gerou, ama também ao que nasceu, o que dele nasceu. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Meus irmãos, que nós possamos então agir por amor. Porque, como diz São João, é o amor que revela Deus e que revela quem é de Deus. Que quando nós formos recebidos na eternidade, o Senhor perguntar o que tens, o que fizeste, né? Nós possamos apresentar o tanto que nós amamos, que nós possamos apresentar ao Senhor aqueles que nós amamos. E neste tempo de pandemia, neste tempo aqui na Irlanda de lockdown, aí no Brasil as coisas estão mais abertas, mas neste tempo de pandemia, como é que nós libertamos? Neste tempo de pandemia, como é que nós amamos? Neste tempo de pandemia, nós demonstramos o nosso amor não abraçando, não podemos nos abraçar. Não nos beijando, não podemos nos beijar. Não dando as mãos, não podemos nos dar as mãos, mas como é que nós demonstramos o nosso amor neste tempo de pandemia? Respeitando as regras sanitárias, cuidando para que nós não espalhemos vírus por aí. Ficando em casa, quando nos é pedido para ficar em casa. Se saímos, saímos com cuidado, sem nos misturar muito, sem ficar muito próximos, usando as nossas máscaras, lavando as nossas mãos, usando o gel. São formas de demonstrar amor. E aqueles que têm que ficar em casa, que não podem sair de jeito nenhum, a estes nós podemos demonstrar o nosso amor, ajudando, de repente levando uma comida,
ajudando a fazer compra, se precisar ir no médico, levando. É assim. Ou então com um telefonema, perguntando como você está. Está precisando de algo? Está tudo bem? Como eu posso te ajudar? Como eu posso te servir? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. É assim, meus irmãos, que nós vamos cumprindo esta passagem da Escritura. O Espírito do Senhor está sobre mim e me consagrou com a unção. Esta página da Escritura se cumpre em Jesus Cristo, mas ela se cumpre, ela se realiza cada dia em que os seguidores de Jesus agem como ele agiu. Porque aí, a cada um de nós estaremos levando a boa nova do Evangelho, a libertação, o amor, a justiça, a cada um daqueles que mais necessitam, daqueles que mais estão vulneráveis, daqueles que mais precisam do amor de Deus e do amor de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.